Há lugares no mundo que carregam mistérios tão profundos que desafiam a lógica e a ciência. Locais que, por mais que sejam estudados, investigados e analisados, continuam a escapar das explicações racionais. A ponte de Overtow, na pequena cidade de Dumbarton, na Escócia, é um desses lugares. Construída em 1895, sobre um rio cercado por florestas e colinas. A Ponte Porecha, à primeira vista, apenas uma bela obra arquitetônica do período vitoriano. Mas, com o passar dos anos, tornou-se conhecida como um dos pontos mais enigmáticos e perturbadores do mundo. Tudo começou com relatos curiosos de moradores que notaram um comportamento estranho nos animais de estimação que atravessavam a ponte. Cães que caminhavam tranquilamente de repente se agitavam, corriam e saltavam do alto da estrutura para o vale abaixo. O fenômeno se repetiu tantas vezes que chamou a atenção não apenas da comunidade local, mas também de jornalistas, cientistas e curiosos. Estima-se que, desde meados do século XX, centenas de cães tenham tido o mesmo destino naquele mesmo trecho da ponte, quase sempre no mesmo lado e no mesmo ponto. A estranheza aumenta porque muitos desses animais, ao sobreviverem à queda, retornavam à ponte e repetiam o salto, como se algo invisível os atraísse para baixo. Esse detalhe foi o que mais intrigou os estudiosos. Afinal, o comportamento dos cães não parecia ter uma explicação simples. Não era apenas um acidente isolado, mas um padrão que se repetia ao longo das décadas. As hipóteses para o mistério começaram a surgir. Alguns especialistas afirmaram que o motivo poderia estar relacionado a odores de animais, como martas e roedores, que habitam a região. Os cães, guiados pelo instinto, poderiam ter sido atraídos pelo cheiro. Outros sugeriram que a arquitetura da ponte, com suas paredes grossas e o vale profundo abaixo, poderia criar ilusões ópticas e acústicas, confundindo a percepção dos animais. Havia ainda quem acreditasse que correntes de vento específicas da região os desorientavam, levando-os ao salto. Mas nenhuma dessas explicações foi suficiente. Se fosse apenas o cheiro, por que os cães só saltaria de um lado específico da ponte? Se fosse apenas o vento, por que tantos relatos ao longo dos anos se concentrariam naquele mesmo ponto? Quanto mais as pessoas tentavam explicar, mais o mistério crescia. E como acontece em todo local marcado pelo inexplicável, as lendas e histórias sobrenaturais logo se entrelaçaram ao fenômeno. Moradores da região contam que a área ao redor da ponte sempre foi associada a acontecimentos estranhos. Há quem diga que o vale seria um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Outros acreditam que antigas práticas espirituais teriam deixado uma marca invisível no lugar, atraindo presenças que jamais partiram. Um dos relatos mais comentados é o de pessoas que afirmam sentir uma energia densa ao atravessar a ponte. Visitantes relatam arrepios, sensação de serem observados e até visões de figuras na neblina que recobre a região em muitas manhãs. Para alguns, o chamado irresistível que os cães parecem ouvir seria, na verdade, a manifestação de algo que os humanos não conseguem perceber. Há ainda um episódio marcante envolvendo a ponte. Em 1994, um homem lançou o próprio filho do alto da estrutura, alegando estar sob a influência de forças malignas. O caso chocou a Escócia e reforçou a fama sombria do local. Embora não envolvesse animais, o acontecimento acrescentou um peso ainda maior, a ideia de que algo obscuro habita a ponte. Com o tempo, o lugar passou a ser evitado por muitos donos de cães. Avisos foram colocados alertando para os riscos, mas, mesmo assim, o mistério nunca deixou de atrair turistas, curiosos e investigadores. A ponte de Overtow tornou-se cenário de documentários, reportagens e até filmes de terror. Sua fama ultrapassou fronteiras, transformando-se
em um dos enigmas mais comentados quando se fala em locais assombrados. O que chama atenção é que, mesmo com tanta investigação, o fenômeno nunca foi totalmente explicado. Cientistas estudaram o terreno, analisaram correntes de ar, examinaram a vegetação ao redor, mas nada foi conclusivo. As lendas locais permanecem vivas, alimentando a ideia de que o lugar guarda segredos que vão além da compreensão humana. E talvez seja justamente esse o ponto mais perturbador, a sensação de que, diante da ponte, não importa se você acredita em ciência ou em espíritos, há algo que simplesmente não se encaixa. Algo que desafia a lógica e provoca dúvida até nos mais céticos. Imagine atravessar aquela ponte em uma noite fria de neblina. O silêncio é quebrado apenas pelo som distante da água correndo no vale. O vento sopra, trazendo consigo um arrepio que percorre a espinha. Seus passos ecoam nas pedras antigas e por um instante você tem a impressão de que alguém caminha ao seu lado. Você olha ao redor, mas não há ninguém. Apenas a sensação de presença invisível, mas inegável. É essa atmosfera que mantém a ponte de Overtow viva no imaginário coletivo. Não importa quantos anos se passem, as histórias continuam sendo contadas, transmitidas de geração em geração. Cada novo relato reforça a ideia de que aquele lugar não é apenas uma ponte, mas um espaço marcado por forças que escapam ao nosso entendimento. Alguns visitantes juram que sentiram um chamado ao atravessar a ponte. Não conseguem explicar, apenas relatam a sensação de que algo os atraía para olhar para baixo, para se aproximar demais da borda. Felizmente, com pessoas, não há registros de saltos involuntários em massa, como acontece com os cães. Mas a descrição do chamado invisível reforça a crença de que ali existe algo além do natural. O mistério da ponte de Overtow permanece aberto. Enquanto alguns continuam buscando explicações científicas, outros não têm dúvidas de que a resposta está no sobrenatural. E talvez seja isso que torne a história tão fascinante. A mistura de dados concretos, eventos reais e crenças populares, que juntos constroem uma narrativa que não pode ser encerrada com uma resposta simples. Seja qual for a explicação, a ponte se transformou em um ícone de mistério e medo. Um lugar onde a fronteira entre o real e o imaginário parece se dissolver. Quem atravessa pode não ver nada de extraordinário, mas dificilmente sai de lá sem sentir que algo está fora do lugar. E é nesse ponto que surge a pergunta inevitável: até que ponto nossa percepção do mundo é confiável? Quantas vezes confiamos apenas no que vemos e ouvimos, ignorando a possibilidade de que existam forças e dimensões que escapam aos nossos sentidos? A ponte de Overtow nos confronta com essa dúvida, lembrando que há mistérios que permanecem vivos justamente porque não podem ser explicados de forma definitiva. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando que tudo não passa de coincidência. Talvez acredite que sejam apenas odores de animais, correntes de vento ou ilusões causadas pela paisagem. Ou talvez sinta que existe sim algo além da matéria, algo que se manifesta em lugares específicos e marca para sempre aqueles que passam por eles. De uma forma ou de outra, a ponte de Overtow continua a chamar a atenção do mundo, atraindo os corajosos que querem experimentar de perto a estranheza do lugar. Mas será que você teria coragem de atravessá-la sozinho em uma noite de névoa, sabendo de tudo que já aconteceu ali? Se a resposta for sim, lembre-se, não são apenas as histórias que rondam a ponte, são também os olhares invisíveis, que, segundo muitos, ainda observam cada passo de quem ousa cruzá-la. Agora eu quero saber de você. Acredita que a explicação para a ponte de Overtow está na ciência ou no sobrenatural? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que adora mistérios e se inscreva para não perder as próximas histórias enigmáticas que trazemos aqui. Afinal,
o desconhecido sempre estará mais perto do que imaginamos.